Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 23 de outubro de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a carteira de outubro. Quais ações entraram na carteira? Quais ações saíram da carteira? O que aconteceu? Qual foi a rentabilidade dela? Você que não conhece ainda aqui o canal, todo mês eu faço a atualização dessa carteira que começou em novembro ainda do ano passado, perto do início do canal. Então vale a pena conferir aí depois da música. Enquanto isso, se inscreva no canal, curta o vídeo e já compartilhe com os amigos. Bom, eu já vou começar falando a ação que vai entrar aí na carteira. A ação que vai entrar na carteira é a ação de Petrobras. Eu já falei sobre ela para quem é membro Gold, ela já entrou na carteira lá, a dica de hoje, para quem assina a área de membros há umas 3 ou 4 semanas atrás. Ela ainda estava num preço até menor do que ela está hoje, uns 4% mais ou menos. E eu cheguei a falar dela no hangout que eu fiz, no webinar que eu fiz lá na Modal, sobre as 5 melhores ações mais promissoras para outubro. Então agora eu só estou continuando aí com essa recomendação que já foi feita lá atrás, incluindo ela aqui na carteira dica de hoje. Tá? Então o que acontece? Vocês vão começar a ver aqui do lado que o EBITDA da empresa, ele no segundo trimestre ele diminuiu. Vocês vão ver que o fluxo de caixa livre da empresa diminuiu, e aí vocês vão ver que algumas coisas diminuíram, e vocês vão, inclusive o próprio lucro líquido da empresa diminuiu, como vocês podem ver aqui do lado. Então, por que o Daniel está querendo colocar Petrobras nessa carteira se tudo diminuiu? A questão é a seguinte, o resultado de Petrobras ele se move de acordo com o petróleo no mercado internacional. Até porque é uma empresa que vive do refino, da extração e da comercialização de petróleo e produtos derivados do petróleo. Então, o que acontece? Olhem só nesse gráfico aqui do lado o que aconteceu com o preço de petróleo no terceiro trimestre. É muito provável que o resultado que venha agora seja muito próximo do que foi o do primeiro trimestre, que foi um resultado bom. E agora, olha só o que aconteceu com o índice dívida líquida sobre EBITDA ajustado, mesmo no segundo trimestre. A gente vê que ele se reduziu e deve se reduzir mais ainda. Inclusive, a gente tem aqui o efetivo de sistema Petrobras, o número de empregados que vem diminuindo também. Então, a gente vê que a gestão tem melhorado muito nesse sentido. Então, eu acho que faz todo o sentido do mundo colocar a Petrobras agora na carteira. É uma posição de risco maior e a gente vai estar incluindo essa ação na carteira. Vamos começar a falar agora as notícias das ações que estão na carteira já. A primeira delas é Ser Educacional. Como eu já tinha falado na carteira de setembro, é uma empresa de educação, obviamente, mas que tinha feito uma subscrição de ações e que terminou agora na semana passada. Inclusive, quem subscreveu já deve estar com um ticker na carteira que é SEER9. Tá? Então é SER9. E agora, nessa semana do dia 23 de outubro de 2017 a 27 de outubro de 2017, as pessoas têm o direito de subscrever mais 1,48% de ações que foram as sobras. Então, quer dizer, tinha 13.888.000 ações para subscrever e sobraram 202.000 ações sem subscrever. Tá? Eu recomendo que todo mundo subscreva, só que o que acontece? Na nossa carteira, a gente subscreveu 66 ações. Se a gente multiplicar por esse número, a gente vai ver que vai dar 0,97 aqui. Então, não tem como subscrever aqui para a nossa carteira. Mas se você subscreveu mais do que 66 ações, né, 67, 68, você já tem direito a uma. E vale a pena subscrever, porque hoje a ação vale R$ 33 e
o preço da subscrição é de R$ 28,80. Lembrando que essa opção só é possível para quem já fez a subscrição. A subscrição de sobras só é válido para quem já subscreveu anteriormente. Outra ação que está na nossa carteira também, que é a Vale, Vale do Rio Doce, grande conhecida aí das pessoas que entram na bolsa. O código dela Vale3, agora é ordinária. Ela já divulgou o balanço de produção dela apenas, ainda não é o financeiro sai essa semana, e ela chegou a mostrar que ela está conseguindo realizar aquela meta que era ousada no início do ano, de produzir de 360 milhões a 380 milhões de toneladas de minério de ferro. Tá? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a gente vê que a produção agora nos 9 primeiros meses já chegou aqui em 275 milhões, e no terceiro trimestre apenas tem 95 milhões de toneladas produzidas de minério de ferro, principalmente por causa do setor norte lá, que teve um investimento muito grande na S11D, que foi concluído ano passado e tem dado todo o retorno necessário aí para a Vale. Outra coisa interessante também que a gente tem que notar é que o teor de ferro médio do minério produzido está maior do que era no segundo trimestre de 2017. Chegou em 64,1% e a gente vê isso como um diferencial para a Vale por causa do nível de pureza aí, que é melhor do que o minério produzido lá na Austrália, por exemplo. Outra ação que eu levo muita fé aí na minha carteira e que a gente foi montando posição desde o ano passado, devagarzinho, né, sempre, até porque é uma ação que tem um pouco mais de risco e está num setor aí que ainda não se recuperou totalmente, que é o setor de construção. A gente está falando de direcional. O direcional, o código é DIRR3, e a gente tem o seguinte aqui. A empresa ela fez um pouco menos de lançamentos, porque ela também já mostrou a prévia dela operacional do terceiro trimestre, o que seria normal. Eu até acreditei que o segundo trimestre de 2017 teve aí muito lançamento, até acima da conta. Ela mostrou para a gente que comprou mais alguns terrenos, 12 no total, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas também teve um terreno lá em Manaus. Ela continua com a estratégia dela de construir Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3. Teve inclusive um dia aí na semana passada que ela teve uma forte queda, porque surgiu um rumor aí que a Caixa não teria dinheiro para disponibilizar para os programas do Minha Casa Minha Vida, mas logo na sexta-feira ela já voltou a subir de novo. Então, mas o interessante é a gente ver que a venda sobre oferta subiu, como vocês podem ver aqui do lado. Vocês veem também que as vendas líquidas da empresa subiram bem. A gente vê aí que os 9 meses de 2016 para os 9 meses de 2017 tem uma alta aí de 110%. Se a gente considerar só o Minha Casa Minha Vida 2 e 3, 204%. Tá? Se a gente pegar agora vendas líquidas do terceiro trimestre de 2016 para o terceiro trimestre de 2017, também um aumento de venda aí maior do que 100%. Tá? E em relação à venda sobre oferta, que a gente também consegue ver aqui, a gente vê que aquele VSO trimestral ele está conseguindo agora voltar para aquele 12% do quarto trimestre de 2016. Tá? Então a gente já começa a ver alguns sinais de recuperação aí na economia nesse setor de construção, e esses indicadores aí fizeram com que ela saísse daquela casa de 5,60, 5,70, que ela estava parada, e fosse agora para essa casa aí de 6,15, 6,20. Tá? Então eu acho que é uma ação bem interessante também, que divulgou essa prévia operação. Bom, a última empresa que eu quero falar aqui, antes da gente passar para a planilha, é sobre Itaúsa. Itaúsa, ela emitiu um fato relevante aí, falando que ela mudou um pouco as condições da recompra de ações, e agora ela vai recomprar, ao invés de 50 milhões de ações ordinárias e 50 milhões de ações preferenciais, vão ser 103 milhões de ações ordinárias e 50 milhões de ações preferenciais.
Se você não sabe ainda como é bom para o acionista um programa de recompra de ações, eu te convido a clicar, né, no site www.dicadehoje7.com e leia esse artigo que eu chamei de dividendos disfarçados. Tá? E vocês vão entender por que a recompra de ações eu considero aí como uma espécie de dividendo disfarçado. Ele não entra no teu bolso como dividendo, mas ele faz com que os lucros futuros sejam divididos por menos ações, então você acaba tendo dividendos maiores no futuro. Nesse caso aqui, esse percentual de ações dá em torno de 2%, 2,2%. Então, enfim, né, no futuro, se essas ações realmente forem compradas, a gente está falando aí de dividir por 2% a menos de acionistas. Então, a gente está falando aí talvez em ter, com o mesmo lucro, um dividendo 2% maior. Depois de falar da ação que vai entrar na carteira, que é Petrobras Petri 4, e de falar algumas notícias sobre ações que já estão na carteira, eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu com as ações e como é que agora elas estão aqui dispostas na nossa carteira. O que aconteceu de 24/9 para 23/10? Lembrando que nessa carteira eu só faço uma alteração por mês. Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Sabesp 3 é uma ação que mês passado valia 34,23, esse mês está valendo 30,75. Quando estava ali por volta de 33 e pouco, que eu não gostei muito do fechamento do mês, porque o dólar acabou dando uma subida e eu sei que isso deve encarecer aí a dívida de Sabesp no final no resultado trimestral, eu tirei ela, por exemplo, da carteira Dica de Hoje lá na área de membros. Só que pelo valor atual de R$ 30,75 não vale a pena tirar ela da carteira, porque agora já precificou essa queda. Então agora a gente vai ter que aguardar mais um pouco, ver se ela sobe de novo para esse patamar aí de 34, 35, ou até que melhore, né? Teve uma notícia boa para ela aí, que foi a revisão tarifária, que veio aí em mais de 7%, eu pelo menos gostei, foi a maior entre ela, Sanepar e Copasa. Tá? Outra coisa que a gente tem que mostrar aqui é o seguinte, vocês lembram que eu tinha vendido 2.000 opções ITSAG 10, e essas 2.000 opções acabaram sendo exercidas agora, porque o preço lá no dia 16/10, que era o dia do vencimento da opção, estava maior do que R$ 10,70, então a gente aqui teve que vender 2.000 opções de Itaúsa. As outras compras que nós fizemos aqui foram mais 200 Alupar, mais 200 ABCB, 4, tá? A gente teve aqui mais 200 da Saraiva, que eu esqueci de colocar, mas que está aqui, vocês já vão ver. E, finalmente, 700 ações de Petri 4. Como é que eu consegui todo esse dinheiro? Da venda das 2.000 Itaúsa. Tá? Itaúsa não é mais a ação com maior percentual na carteira, passou a ser a Ser 3. Outra parte do dinheiro aqui, como a gente vê, foi alocado aumentando a posição naquele FII, o GGRC11, que ele estava lá, chegou até 128, e a gente viu aqui que fechou na sexta-feira 121,61. Esse patamar de preço aqui eu ainda sou comprador nesse FII, tá? Como eu imagino que ele possa chegar lá em 140, 150, e enquanto ele não chegar, ele vai pagando aí os dividendos aí em torno de 0,84 ao mês, que eu considero bom aí, a gente ter uma valorização de um torno de 0,70 aí, eu considero um bom retorno para um FII de tijolo. Tá? A questão aqui do Tesouro Direto, ele ficou meio parado, caiu de 778 para 776, a própria Bolsa também ficou mais ou menos parada, teve uma ligeira alta aqui de 1,33%, a gente vê que a carteira subiu 1,20, quase em linha com o Ibovespa.
Se a gente incluir os aportes, a gente tem aqui 2,22% de crescimento. Quer dizer, dos 166 mil reais que hoje a carteira tem, e lá atrás ela começou com 100 mil reais, quer dizer, 30 mil foram aportes e 36 mil foram ganhos realmente de investimentos. Tá? Para ficar mais claro aqui, ó, essas 5 aqui são as compras que a gente fez, que totalizou R$ 23.082. Essa aqui foi a venda de Itaúsa. Tá? Qual foi a parte ruim nisso tudo? Itaúsa, nesse exercício de opção, deu 21.400 de venda. Exercício de opção não tem limite da isenção, então eu não me preocupei com isso. Tá? Se eu quisesse manter a ação na carteira, eu não quisesse reduzir essa posição como eu fiz aqui, ó, o que eu faria? Eu teria recomprado a opção e aí deixaria a ação na carteira, mas eu não queria isso. Então ela gerou um lucro aqui de R$ 4.692,39 e aí eu teria que calcular 15% aqui da venda dela. Além disso, as opções me renderam R$ 360 e eu também teria que calcular 15% disso. Então, seria 4.600 mais 360, daria aí quase uns 5 mil reais, 15%, daria uns 750 reais de pagamento de taxas. A dividendos não teve nada, a não ser o do FII mesmo. Então, a gente vê aqui o 0,84, que provavelmente deve entrar agora todo mês, porque esse fundo GGRC11 são vários contratos atípicos, todos eles novos, todos eles agora recém-criados, com vencimento apenas em 2027, e são boas empresas, eu não imagino que vai trazer problema agora no curto prazo. Tá? O Tesouro Direto, a gente tem aí uma questão muito interessante para tratar, porque a gente vê agora um IPCA subindo de novo, o IPCA 15 já veio acima das expectativas, a gente tem uma reunião do Copom semana que vem, no dia 25 e 26. Não, nessa semana já, eu estou gravando domingo, desculpa. Agora, na terça e na quarta, 24 e 25 de outubro. E aí, o que vai acontecer? Os juros vão cair, a inflação está subindo, então os juros reais devem diminuir. E os juros reais diminuindo, é possível que afete aquela curva lá no final mais longa e traga os juros para baixo, e inclusive traga o prêmio do IPCA para baixo também. Então, lembrando que o meu ponto aqui de saída desse IPCA 2045 seria o 4,60% taxa de venda. Eu espero chegar nele aí até fevereiro do ano que vem, ok? Então, antes de acabar, eu criei aqui uma planilha bem simples com a agenda de divulgação de resultado das ações que estão na nossa carteira, e a gente vê que na próxima carteira que a gente tiver lá em novembro, na hora da mudança, todas as ações que estão aí na nossa carteira já vão ter divulgado resultados, tá? Destaque aí para Klabin e Vale, que já vão fazer a divulgação agora na quinta-feira, e ainda as outras que vão fazer divulgação aí durante as 2 primeiras semanas de novembro, tá bom? Bom, eu queria agradecer aí a todos que me acompanham, pessoas que me acompanham há mais de um ano, pessoas que me acompanham há 10 meses, ou até pessoa que me acompanha desde a semana passada. Eu acho que é muito importante isso, está sempre renovando também. Cada vez mais pessoas estão entrando no mercado financeiro e o mais importante é as pessoas terem educação financeira, principalmente saber o que elas estão fazendo, né? Porque ganhar ou perder faz parte do investimento, você aprender a ganhar, aprender a perder também, mas você tem que investir de forma consciente, principalmente. Eu queria dizer também que quarta-feira eu devo estar lá no canal do Thiago, no Aprenda Investimentos. Ele já veio aqui no canal, eu estava devendo uma visita lá, a gente deve fazer essa visita na quarta-feira, dia 25 de outubro, então acho que vai ser bem interessante aí. Eu vou mandar informações nos próximos dias aí sobre o link, como fazer para assistir.
em uma das minhas mídias tradicionais, ou dentro do Facebook, ou dentro da lista do Telegram, ou ainda na lista de e-mails, porque na hora que você entra no site, lá em cima tem um lugar para você cadastrar o e-mail, vale a pena você cadastrar, porque aí você recebe todas as informações. Quando eu escrevo artigo, quando sai vídeo, quando eu estou numa situação dessa, que eu sou convidado para falar em algum lugar. Enfim, eu acho que é muito interessante aí porque você consegue me acompanhar mais. Em cada um desses lugares que eu vou, eu acabo falando uma informação que eu acabo esquecendo e etc, né? Enfim, a gente acaba aqui, tem muita coisa para falar há pouco tempo, então acaba surgindo uma outra informação. Queria agradecer a todos de novo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, mostrem para todos. Então eu vou me despedindo aqui. Boa noite para vocês e bons investimentos. Tchau, tchau.